a base da união e da divisão. A formação das igrejas locais. No capítulo anterior observamos que a palavra igreja só é mencionada 2 vezes nos evangelhos. É usada com frequência em Atos, mas ali não nos é dito explicitamente como uma igreja é formada. Atos 2 fala da salvação de cerca de 3.000 homens, e o capítulo 4 de mais 5.000, mas absolutamente nada é dito acerca de como esses crentes formam a igreja. Sem uma só palavra de explicação, o capítulo seguinte se refere a eles como a igreja, e sobreveio grande temor a toda a igreja, 5:11. Aqui as escrituras chamam os filhos de Deus de a igreja, sem ao menos mencionar como a igreja veio a existir. Em Atos 8:01, logo após a morte de Estevão, o vocábulo é usado novamente, e a conexão nesse caso é mais clara do que anteriormente. E fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, VRC. Por essa passagem fica evidente que os cristãos em Jerusalém são a igreja em Jerusalém. Assim sabemos agora o que é a igreja. Ela consiste em todos os salvos em dada localidade. Mais tarde, na primeira viagem missionária de Paulo, muitos foram salvos em vários lugares pela pregação do Evangelho. Nada é mencionado acerca de eles formarem a igreja, mas em Atos 14:23 é dito que Paulo e Barnabé promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros. Os grupos de cristãos nesses vários lugares eram chamados igrejas, sem qualquer explicação de como se tornaram igrejas. Eram grupos de cristãos, logo, simplesmente eram igrejas. Sempre que algumas pessoas em qualquer lugar são salvas, espontaneamente tornam-se a igreja nesse lugar. Sem introdução ou explicação alguma, a palavra de Deus apresenta-nos esse grupo de crentes como igreja. O método bíblico de fundar uma igreja é simplesmente pregar o Evangelho, nada mais é necessário, ou permitido. Se as pessoas ouvem o Evangelho e recebem o Senhor como seu Salvador, elas são a igreja, não há necessidade de nenhum outro procedimento a fim de que se tornem a igreja. Se, em certa cidade, alguém crê no Senhor, é logicamente natural que ele faça parte da igreja nesse lugar, não há outro passo a ser dado a fim de fazer dele constituinte da igreja. Nenhuma filiação posterior é necessária. Desde que ele pertença ao Senhor, já pertence à igreja nessa localidade, e visto que já pertence à igreja, não há condição alguma para que pertença a ela. Se, antes de reconhecer alguém que creu no Senhor como membro da igreja, insistirmos que ele se afilie a nós ou que se desligue de outro lugar, então a nossa igreja decisivamente não é uma das igrejas de Deus. Se impomos condições a um cristão na localidade para que se torne membro da igreja, imediatamente estamos numa posição não bíblica, pois a única condição para que alguém seja membro da igreja local é ser um crente na localidade. Todos os salvos que pertencem ao lugar no qual vivemos pertencem à mesma igreja que nós. Quando digo igreja quero dizer uma igreja bíblica, e não uma organização feita pelo homem. Uma igreja local é a que compreende todos os filhos de Deus em certa localidade. Notemos bem que a base de acolher qualquer pessoa na igreja é que o Senhor já a acolheu. Acolhei ao que é débil na fé, porque Deus o acolheu. Romanos 14:1-3. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. 15:7. Quando acolhemos alguém meramente reconhecemos que o Senhor já o acolheu. Quando acolhemos isso não faz dele membro da igreja, antes, nós o acolhemos porque ele já é membro. Se ele é do Senhor, já está na igreja, se não é do Senhor, não está. Se exigimos algo além do fato de o Senhor o ter acolhido para admiti-lo na comunhão, simplesmente não somos a igreja, mas uma facção. Dentro e fora do círculo. Em todo e qualquer lugar em que o Evangelho foi proclamado e pessoas creram no Senhor, elas são a igreja nesse lugar, e são nossos irmãos. Nos dias dos apóstolos, a questão de pertencer ou não à igreja era extremamente simples. Mas as coisas já não são tão simples hoje, a questão ficou complicada por causa de tantas assim chamadas igrejas, que excluem os que devem estar na igreja, e incluem os que deveriam ficar fora. Que tipo de pessoa pode ser corretamente considerada membro da igreja? Qual é o requisito mínimo que podemos insistir em ter para admitir alguém na comunhão da igreja?
A menos que as qualificações para ser membro da igreja sejam claramente definidas, sempre haverá o perigo de excluir quem realmente pertence a ela e de incluir os que não pertencem. Antes de passar a descobrir quem, de fato, pertence e quem não pertence a uma igreja local, vamos indagar quem pertence à Igreja Universal e quem não pertence, visto que a condição de ser membro de uma igreja é essencialmente a mesma que a de ser membro da igreja. Quando sabemos que tipo de pessoa pertence à igreja, então sabemos também que tipo de pessoa pertence a uma igreja. Como podemos saber quem é cristão e quem não é? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. De acordo com a palavra de Deus, é um cristão verdadeiro toda pessoa em cujo coração habita Cristo mediante o seu Espírito. Os cristãos podem diferir um do outro em milhares de aspectos, mas não há diferenças entre eles nesta questão fundamental: todos têm o Espírito de Cristo neles. Se desejamos saber se alguém pertence ao Senhor, somente precisamos descobrir se ele tem o Espírito de Cristo ou não. Todo que tem o Espírito de Cristo em si está no círculo da igreja, e todo que não tem o Espírito de Cristo está fora do círculo. Um participante do Espírito de Deus é parte essencial da Igreja de Deus. Quem não participa do Espírito de Deus não tem parte na Igreja. Isso é verdade na Igreja Universal, isso também o é na Igreja local. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13:5. Há uma linha subjetiva de demarcação entre a igreja e o mundo. Todos os que estão dentro dessa linha são salvos, e todos os que estão fora dela estão perdidos. Essa linha demarcatória é o Espírito de Cristo que neles habita. A unidade do Espírito. A Igreja de Deus inclui vasto número de crentes de épocas distintas espalhados por toda a terra. Como foi que todos foram unidos em uma só Igreja Universal? Com tais diferenças de idade, posição social, instrução, antecedentes, aparência e temperamento, como todos eles poderiam tornar-se uma igreja? Qual é o segredo da unidade dos santos? Por quais meios o cristianismo fez com que essas pessoas, com suas centenas de diferenças, se tornassem de fato um? Não é que, por meio de grande convenção e com a concordância de serem um, os cristãos se uniram. A unidade cristã não é produto humano, é de origem puramente divina. Essa poderosa unidade misteriosa é plantada no coração de todos os que creem no momento em que recebem o Senhor. É a unidade do Espírito, Efésios 4:3. O Espírito que habita no coração de cada um que crê é um Espírito só, portanto, ele faz com que todos aqueles em quem ele habita sejam um, assim como ele mesmo é um. Os cristãos podem diferir um do outro de inúmeras maneiras, mas todos os cristãos de todas as eras, com suas incontáveis diferenças, têm essa única semelhança fundamental: o Espírito de Deus habita em cada um deles. Esse é o segredo da unidade dos que creem, e esse é o segredo da sua separação do mundo. A razão para a unidade cristã e para a separação cristã é uma só. É essa unidade inerente que torna todos os cristãos um só, e é essa unidade inerente que conta para não haver divisão entre eles, exceto por motivos geográficos. Os que não a têm são estranhos, os que a têm são nossos irmãos. Se você tem o Espírito de Cristo e eu o tenho também, ambos pertencemos à mesma igreja. Não há necessidade de que sejamos unidos, já somos unidos pelo Espírito único que habita em nós. Paulo rogou a todos os cristãos que se esforçassem por preservar a unidade do Espírito, Efésios 4:3, ele não nos exortou a ter a unidade, mas simplesmente a preservá-la. Nós já a temos, pois obviamente não podemos preservar o que não temos. Deus jamais nos disse que nos devemos tornar um com os demais cristãos, já somos um. Portanto, não precisamos criar a unidade, apenas preservá-la. Não podemos fabricar essa unidade, visto que pelo Espírito somos um só, em Cristo, e não podemos quebrá-la, pois é um fato eterno em Cristo, mas podemos destruir os seus efeitos, de modo que se perca a sua expressão na igreja. Que lástima! Não apenas deixamos de preservar essa preciosa unidade, mas, na verdade, destruímos os frutos dela, a tal ponto que hoje quase não se vê traço dela entre os filhos de Deus.
Como vamos determinar quem são nossos irmãos e membros juntamente conosco na Igreja de Deus? Não é perguntando se têm os mesmos pontos de vista doutrinários que temos, ou têm tido as mesmas experiências espirituais, nem mesmo vendo se os costumes, modo de vida, interesses e preferências deles correspondem aos nossos. Apenas perguntamos: o Espírito de Deus habita no interior deles ou não? Não podemos insistir em unidade de opiniões, ou de experiência, ou qualquer outra unidade entre os cristãos, exceto a unidade do Espírito. Essa unidade pode existir, e sempre deve existir, entre os filhos de Deus. Todos os que a têm estão na igreja. Em suas viagens já não aconteceu de encontrar um estranho no barco ou no trem, e após poucos minutos de conversa você descobrir um amor puro por ele a jorrar do seu coração? Essa expressão espontânea de amor ocorreu por causa do Espírito que habita o coração dos dois. Tal unidade espiritual transcende todas as diferenças sociais, raciais e nacionais. Como podemos saber se alguém tem essa unidade do Espírito? Logo após a exortação de Paulo a que preservemos a unidade do Espírito, ele explica o que têm em comum os que possuem essa unidade. Não podemos esperar que os cristãos sejam semelhantes em tudo, mas há 7 itens que todos os que de fato creem compartilham, e pela existência ou ausência desses itens podemos saber se uma pessoa tem ou não a unidade do Espírito. Muitos outros itens são importantes, mas esses 7 são vitais. São indispensáveis para a comunhão espiritual, e são ao mesmo tempo os requisitos mínimos e máximos que se faz a todo que professe ser cristão também. 7 fatores da unidade espiritual. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, Efésios 4:4-6. A base de uma pessoa ser membro da igreja é ela ter a unidade do Espírito, e isso resultará em ela ser um com todos os cristãos nos 7 itens acima. São os 7 elementos da unidade do Espírito, que é a herança comum de todos os filhos de Deus. Ao traçar uma linha demarcatória entre os que pertencem à igreja e os que não pertencem, nada podemos exigir além desses 7 itens para que não venhamos a excluir ninguém que pertence à família de Deus, e não ousamos exigir nada menos, para que não venhamos a incluir alguém que não pertença à família divina. Todos os que têm esses 7 itens pertencem à igreja, quem carece de algum deles não pertence à igreja. Um só corpo. A questão da unidade principia com a questão de ser membro do corpo de Cristo. A esfera da nossa comunhão é a esfera do corpo. Quem está fora dessa esfera não tem relacionamento espiritual conosco, mas os que estão nessa esfera estão todos na comunhão conosco. Não podemos fazer nenhuma escolha de comunhão no corpo, aceitando alguns membros e rejeitando outros. Somos todos parte de um só corpo, e nada pode separar-nos dele ou um do outro. Quem recebeu a Cristo pertence ao corpo, e ele e nós somos um. Se não desejamos estender a comunhão a alguém, primeiro temos de ter certeza de que ele não pertence ao corpo. Se pertence, não temos por que rejeitá-lo, a menos que haja razões disciplinares como claramente determina a palavra de Deus. Um só Espírito. Se alguém busca ter comunhão conosco, embora seja diferente de nós na experiência ou aparência, uma vez que tem o mesmo Espírito que temos, ele tem o direito de ser acolhido como irmão. Se ele recebeu o Espírito de Cristo, e nós recebemos o Espírito de Cristo, então somos um no Senhor, e nada pode dividir-nos. Uma só esperança. Essa esperança, que é comum a todos os filhos de Deus, não é a esperança genérica, mas a esperança da nossa vocação, isto é, a esperança do nosso chamamento como cristãos. Como cristãos, que esperança temos? Esperamos estar com o Senhor para todos sempre na glória. Não há uma só alma que, de fato, seja do Senhor em cujo coração não haja tal esperança, pois ter Cristo em nós é ter a esperança da glória em nós. Colossenses 1:27. Se alguém diz ser do Senhor e não tem a esperança do céu ou da glória, sua confissão é meramente vazia.
Todos os que compartilham essa esperança única são um só. E, uma vez que temos a esperança de estar juntos na glória por toda a eternidade, como podemos estar divididos no tempo? Se vamos partilhar o mesmo futuro, não devemos partilhar alegremente o mesmo presente? Um só Senhor. Há apenas um Senhor, o Senhor Jesus, e todos que reconhecem que Deus fez de Jesus de Nazaré tanto o Senhor como o Cristo são um nele. Se alguém confessa Jesus como Senhor, então o seu Senhor é o nosso, e visto que servimos ao mesmo Senhor, nada pode separar-nos. Uma só fé. A fé falada aqui é a fé. Não são as nossas crenças quanto à interpretação das Escrituras, mas a fé mediante a qual fomos salvos, que é a possessão comum de todos os que creem, a saber, a fé que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pela salvação dos pecadores e vive novamente para dar vida aos mortos. Todo que carece dessa fé vital não pertence ao Senhor, mas todo que a tem é do Senhor. Os filhos de Deus podem seguir muitas linhas de interpretação bíblica, contudo, quanto à fé fundamental, todos são um. Os que carecem dessa fé não têm parte na família de Deus, mas reconhecemos os que a possuem como nossos irmãos no Senhor. Um só batismo. É por imersão ou aspersão? É uma vez só ou três? Há várias formas de batismo aceitas pelos filhos de Deus, portanto se fizermos da forma de batismo a linha divisória entre os que pertencem à igreja e os que não pertencem, vamos excluir da nossa comunhão muitos cristãos verdadeiros. Há filhos de Deus que até mesmo creem que o batismo físico não é necessário, mas, uma vez que já são filhos de Deus, não ousamos excluí-los da nossa comunhão por esse motivo. Qual, então, é o significado do um só batismo mencionado nessa passagem? Paulo lança luz sobre o assunto em sua primeira carta aos Coríntios. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? 1:13. A ênfase não está na forma do batismo, mas no nome em que somos batizados. A primeira questão não é se você foi batizado por aspersão ou imersão, mergulhado 1 ou 3 vezes na água, batizado literal ou espiritualmente. O que importa é, em nome de quem você foi batizado? Se foi batizado em o nome do Senhor, essa é a sua qualificação para ser membro da igreja. Se alguém é batizado em o nome do Senhor, eu lhe dou as boas-vindas como meu irmão, não importando a maneira do seu batismo. Dizendo isso não implicamos que não importa se somos batizados por aspersão ou imersão, ou se nosso batismo é espiritual ou literal. A palavra de Deus ensina que o batismo é literal e por imersão, mas o ponto aqui é que o modo de batismo não é a base da nossa comunhão, e, sim, o nome em que somos batizados. Todos os que são batizados em o nome do Senhor são um nele. Um só Deus. Será que cremos no mesmo Deus pessoal e sobrenatural como nosso Pai? Se cremos, então pertencemos a uma só família, e não há motivo adequado para que sejamos divididos. Os 7 itens acima são os fatores dessa unidade divina que são a possessão de todos os membros da família divina, e constituem o único teste da confissão de um cristão. São a possessão de todo e qualquer cristão verdadeiro, não importando o lugar ou a época que pertença. Assim como um barbante de 7 fios, a unidade do Espírito une todos os crentes no mundo todo, e não importa quão diversificado seja o caráter ou as circunstâncias, uma vez que tenham essas 7 expressões de unidade interior, nada pode separá-los. Se impusermos condições de comunhão além desses 7 itens, que são simplesmente o produto de uma vida espiritual, somos, então, culpados de sectarismo, pois fazemos divisão entre os que são manifestos como filhos de Deus. Se aplicarmos um teste que não seja esses 7 itens, tal como o batismo por imersão, ou certas interpretações de profecia, ou uma linha especial de ensinamento de santidade, ou uma assim chamada experiência pentecostal, ou o desligamento de uma igreja denominacional, impomos condições que não são as estipuladas na palavra de Deus. Todos os que têm esses 7 itens em comum conosco são nossos irmãos, a despeito de sua experiência espiritual, visão doutrinária ou a assim chamada relação eclesiástica.
Nossa unidade não se baseia em nosso apreço pela verdade da nossa unidade, nem em sair de tudo que contradiga a nossa unidade, e, sim, no fato real de nossa unidade, que se tornou real em nossa experiência pelo Espírito de Deus que em nós habita. Igrejas locais. Ora, o que se aplica à Igreja Universal aplica-se também à Igreja local. A Igreja Universal compreende todos os que têm a unidade do Espírito. A Igreja local compreende todos os que, em certa localidade, têm a unidade do Espírito. A Igreja de Deus e as Igrejas de Deus não diferem em natureza, apenas em extensão. A primeira consiste em todos os que em todo o universo têm em si o Espírito de Deus, as últimas consistem em todos os que numa localidade têm o Espírito em si. Todo o que deseja pertencer a uma igreja em certa localidade, deve cumprir dois requisitos: ser filho de Deus e morar na localidade em questão. Ser membro da Igreja de Deus é condicionado somente por ser filho de Deus, mas ser membro de uma Igreja de Deus é condicionado, primeiramente por ser filho de Deus, e depois, por viver em certa localidade. Em natureza a Igreja é indivisível assim como o próprio Deus é indivisível. Portanto, a divisão da Igreja em igrejas não é uma divisão em natureza, vida ou essência, mas somente em governo, organização e administração. Visto que a Igreja terrenal é composta de vasto número de indivíduos, é indispensável haver certa organização. Fisicamente é impossível que todos os filhos de Deus, espalhados pelo mundo, vivam e reúnam-se num só lugar, e é somente por esse motivo que a Igreja de Deus foi dividida em igrejas. Temos de perceber claramente que a natureza de todas as igrejas locais é a mesma em todo o mundo. Não se trata de os constituintes de uma igreja local serem de uma espécie e os de outra igreja local, de outra espécie. Em natureza não há diferença alguma. A única diferença está nas localidades que determinam os respectivos limites. A igreja é indivisível, logo, em natureza as igrejas também o são. É apenas na esfera exterior que há alguma possibilidade de dividi-las. As limitações físicas tornam inevitáveis as divisões geográficas, mas a unidade espiritual dos cristãos vence todas as barreiras espaciais. A localidade é a base divinamente designada para a divisão da igreja, pois é a única divisão inevitável. Toda e qualquer barreira entre os que creem é evitável, exceto essa. Enquanto os cristãos permanecem na carne não podem viver sem moradia, por isso as igrejas que consistem em tais cristãos não podem deixar de ser restringidas pelas moradias deles. Distinções geográficas são naturais, e não arbitrárias, e é apenas porque as limitações físicas dos filhos de Deus tornam inevitáveis as divisões geográficas, que Deus ordenou que a sua igreja fosse dividida em igrejas na base da localidade. Tal divisão é bíblica, e todas as outras são carnais. Uma divisão dos filhos de Deus que não seja geográfica implica não apenas divisão de esfera, mas de natureza. A divisão local é a única que não toca a vida da igreja. A maioria dos cristãos está tão cega para a base bíblica de uma igreja que se alguém perguntar, a que igreja você pertence, a primeira ideia que lhe vem à mente é a de uma linha específica de ensinamento que ele aprova, ou do grupo de pessoas com quem tem comunhão especial, ou de como o seu grupo de cristãos é diferente dos demais, ou talvez o nome específico que o grupo tem, ou a forma de organização que adotaram, em suma, tudo menos o lugar onde mora. Poucos responderiam, eu pertenço à igreja em Éfeso, ou, eu pertenço à igreja em Xangai, ou, eu pertenço à igreja em Los Angeles. É o fato de estarmos em Cristo que nos separa do mundo, e é o fato de estarmos em uma localidade que nos separa dos demais cristãos. É só porque residimos em outro lugar que pertencemos a outra igreja. O único motivo de eu não pertencer à mesma igreja que os outros cristãos é que eu não moro no mesmo lugar que eles. Se desejo estar na mesma igreja, então tenho de mudar-me para o mesmo lugar. Se, por outro lado, desejo estar em outra igreja distinta dos demais cristãos da minha localidade, a única solução é mudar-me para outra localidade. A diferença de localidade é a única justificativa para a divisão entre os cristãos. 7 bases proibidas de divisão. Do lado positivo já vimos a base na qual Deus ordenou que a sua igreja fosse dividida. Vejamos agora, do lado negativo, em que base a igreja não pode ser dividida. Líderes espirituais.
Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo, 1 Coríntios 1:12. Paulo aqui ressalta a carnalidade dos coríntios ao tentar dividir a igreja de Deus em Corinto, que, pela ordenação divina, era indivisível, sendo já a menor unidade bíblica sobre a qual uma igreja podia ser estabelecida. Eles buscavam dividir a igreja com base em alguns líderes que foram especialmente usados por Deus no meio deles. Cefas era ministro zeloso do Evangelho, Paulo sofrerá muito por amor ao Senhor e Apolo for usado por Deus em seu serviço. Porém, embora os três sem dúvida tivessem estado nas mãos de Deus em Corinto, Deus jamais podia permitir que a igreja ali fizesse deles a base da divisão. Ele ordenou que a sua igreja fosse dividida com base em localidades, e não em pessoas. Era correto haver a igreja em Corinto e a igreja em Éfeso, e muito correto haver as igrejas na Galácia e várias na Macedônia, pois a diferença de localidade justificava a divisão em várias igrejas. Também era correto que os cristãos estimassem aqueles líderes a quem Deus usará entre eles, mas era muito incorreto dividir as igrejas segundo os respectivos líderes de quem receberam ajuda. Paulo, Cefas e Apolo eram servos sinceros de Deus que não permitiam nenhum espírito faccioso que os separasse, eram os seguidores deles que eram responsáveis pela separação. Adorar um herói é tendência da natureza humana, que se delicia em mostrar preferência por quem desperta nela simpatia. Visto que tantos filhos de Deus conhecem pouco ou nada do poder da cruz para lidar com a carne, essa tendência de adorar um homem sempre se expressou na Igreja de Deus, e consequentemente causou muita devastação. É da vontade de Deus que aprendamos de homens espirituais e tenhamos proveito com a liderança deles, mas é totalmente contrário à vontade divina que tentemos dividir a Igreja segundo os homens que admiramos. A única base bíblica para a formação de uma igreja é a diferença de localidade, e não a diferença de líderes. Instrumentos de salvação. Os líderes espirituais não são motivo correto para dividir a igreja, os instrumentos usados por Deus em nossa salvação também não. Alguns coríntios diziam ser de Cefas, outros de Paulo, outros de Apolo. Eles ligavam o início de sua história espiritual a esses homens e assim pensavam pertencer a eles. É natural e comum que os salvos por meio de um obreiro, ou uma sociedade, considerem pertencer a esse obreiro ou sociedade. É igualmente natural e comum que um homem, ou missão, por cujos meios as pessoas foram salvas, considere que os salvos pertençam a eles. É natural, mas não espiritual. É comum, não obstante, porém, contrário à vontade de Deus. Que lástima que tantos servos de Deus ainda não tenham percebido que são servos da igreja local, e não mestres de uma igreja particular. As igrejas são divididas com base na geografia, e não em instrumentos de salvação. Não sectarismo. Alguns cristãos pensam que sabem o que é melhor do que dizer, eu sou de Cefas, ou, eu sou de Paulo, ou, eu sou de Apolo. Eles dizem, eu sou de Cristo. Tais cristãos desprezam os outros, considerando-os facciosos, e com base nisso iniciam outra comunidade. A atitude deles é vocês são facciosos, eu não. Vocês são adoradores de heróis, nós adoramos somente ao Senhor. Mas a palavra de Deus não apenas condena os que dizem, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Ela igualmente denuncia definitiva e claramente os que dizem, eu sou de Cristo. Não é errado que nos consideremos somente de Cristo, é correto e até essencial. Nem é errado repudiar os cismas entre os filhos de Deus, é altamente recomendável. Deus não condena essa classe de cristãos por essas duas coisas, condena-os, isso sim, pelo próprio pecado que eles condenam os outros, o sectarismo. Como protesto contra a divisão entre os filhos de Deus, muitos crentes buscam dividir os que não dividem dos que dividem, e nem imaginam que eles mesmos causam divisão. A base da divisão deles talvez seja mais plausível do que a dos demais que dividem com base em diferenças doutrinárias ou preferências pessoais por certos líderes, mas o fato é que eles dividem os filhos de Deus. Mesmo enquanto repudiam os cismas em outros lugares, eles mesmos são cismáticos, que ou aquele que se separou da comunhão de uma igreja, D.I.C. Aurélio. Quando você diz, eu sou de Cristo, você quer dizer que os outros não são?
É perfeitamente legítimo dizer, eu sou de Cristo, se essa afirmação apenas implica a quem você pertence, mas se implica, eu não sou faccioso, minha posição é bem diferente da de vocês, facciosos, então ela faz diferença entre você e os demais cristãos. A própria ideia de distinguir os filhos de Deus tem origem na natureza carnal do homem, e é facciosa. Se vemos os demais cristãos como facciosos e nos consideramos não sectários, ou não facciosos, imediatamente fazemos diferença entre o povo de Deus e assim manifestamos espírito faccioso mesmo no ato de condenar a divisão. Não importa por que meios façamos distinção entre os membros da família de Deus, mesmo que seja pelo pretexto do próprio Cristo, somos culpados de cisma no corpo. Que é correto, então? Exclusão é errada. Inclusão, de todos os filhos verdadeiros de Deus, é correta. As denominações não são bíblicas, e não podemos ter parte nelas, mas se adotarmos uma atitude de crítica e pensarmos, eles são denominacionais, eu não. Eles pertencem a facções, eu só pertenço a Cristo, essa diferenciação é definitivamente facciosa. Sim, eu louvo a Deus pois sou de Cristo, mas minha comunhão não é apenas com os que dizem, eu sou de Cristo, mas com todos os que são de Cristo. O que é de vital importância não é a confissão, e, sim, o fato. Embora todos os demais cristãos digam que são de Paulo, ou de Cefas, ou de Apolo, contudo o fato é que são de Cristo. Não me importo muito com o que eles dizem, mas com o que são. Não pergunto se são denominacionais ou não denominacionais, facciosos ou não facciosos, apenas pergunto, são de Cristo? Se são, então são meus irmãos. Nossa posição pessoal deve ser não denominacional, mas a base de nossa comunhão não é o não denominacionalismo. Nós mesmos devemos ser não facciosos, mas não ousamos insistir no não sectarismo como condição de comunhão. Nossa única base de comunhão é Cristo. Nossa comunhão deve ser com todos os crentes em nossa localidade, e não apenas com todos os crentes não sectários na localidade. Eles talvez façam diferenças denominacionais, mas nós não podemos fazer exigências não denominacionais. Não ousamos fazer diferença entre nós e eles só porque eles fazem diferença entre eles e outros. Eles são os filhos de Deus, e não deixam de sê-lo só porque fazem distinções entre eles e outros filhos de Deus. O denominacionalismo ou sectarismo deles significará que limitações severas se impõem sobre o Senhor quanto ao seu propósito e vontade para eles, e significará que eles jamais passarão de certa medida de crescimento e plenitude espiritual. Pode haver bênção, mas nunca a plenitude do propósito divino. Todos os cristãos que vivem numa localidade pertencem à mesma igreja. Esse é um princípio imutável. Não ousamos alterar a expressão todos os cristãos por todos os cristãos não denominacionais. Se fizermos do não denominacionalismo ou do não sectarismo o limite da nossa igreja, em vez da localidade, perderemos a posição local de igreja e nos tornaremos uma facção. Não buscamos uma igreja denominacional, nem uma igreja interdenominacional ou ainda uma igreja não denominacional, e, sim, uma igreja local. A diferença entre uma igreja local e uma igreja não denominacional é tão vasta quanto a diferença entre o céu e a terra. Uma igreja local é não denominacional, mas uma igreja não denominacional é denominacional. A igreja em Corinto é bíblica, mas a igreja de todos os que dizem eu sou de Cristo em Corinto não é. Nossa obra é positiva e construtiva, e não negativa e destrutiva. Queremos estabelecer igrejas, e não destruir as denominações. A natureza humana tende extremos, é fácil para nós ser não denominacionais e exigir o não denominacionalismo dos outros, ou tolerar zero denominacionalismo nos outros e gradualmente tornar-nos denominacionais. Temos de ser não denominacionais, mas não podemos exigir o não denominacionalismo de outros cristãos como base de nossa comunhão. Portanto, se formos a um lugar onde Cristo não é invocado, devemos pregar o Evangelho, ganhar pessoas para o Senhor e fundar uma igreja local. Se formos a um lugar onde já há cristãos, mas em várias bases eles se separaram em igrejas denominacionais, nossa tarefa é exatamente a mesma que no outro, pregar o Evangelho, conduzir as pessoas ao Senhor e formá-las em igreja na base bíblica da localidade. Devemos sempre manter uma atitude de inclusividade, e não de exclusividade, para com os cristãos que estão nas várias facções, pois,
assim como nós, eles são filhos de Deus e vivem na mesma localidade, portanto pertencem à mesma igreja que nós. Quanto a nós, não podemos unir-nos a nenhuma facção ou permanecer em uma, pois a nossa ligação na igreja só pode ser na base local, mas quanto aos demais, não podemos fazer do abandono da facção uma condição para nossa comunhão com os que estão numa facção. Isso fará do não-denominacionalismo a nossa base da igreja, em vez da localidade. Tenhamos clareza nisto, uma igreja não denominacional não é uma igreja local. Há uma diferença enorme entre as duas. Uma igreja local é não denominacional, e é positiva e inclusiva. Uma igreja não denominacional não é local, e é negativa e exclusiva. Tenhamos clareza quanto à nossa posição. Não vamos sair para estabelecer igrejas não denominacionais, mas igrejas locais. Procuramos fazer uma obra positiva. Se os cristãos podem ser conduzidos a ver o que é uma igreja local, a expressão do corpo de Cristo numa localidade, certamente não irão permanecer numa facção. Por outro lado, é possível que vejam todos os males do sectarismo, e os deixem, sem conhecer o que é uma igreja local. Temos de ajudar aqueles a quem Deus se agrada que ajudemos a entender claramente a verdade com respeito às igrejas locais, e não dar ênfase na questão das denominações. Eles têm de perceber que sempre que usam o termo nós em relação aos filhos de Deus, tem de incluir todos os filhos de Deus, e não apenas os que se reúnem com eles. Se, quando dizemos nossos irmãos, não incluímos todos os filhos de Deus, mas apenas os que continuamente se reúnem conosco, somos cismáticos. Não desculpo o sectarismo, e não creio que devemos pertencer a nenhuma facção, mas não é nosso negócio fazer com que as pessoas deixem as facções. Se a nossa maior preocupação for conduzir as pessoas ao verdadeiro conhecimento do Senhor e do poder da sua cruz, então elas alegremente abandonarão a si mesmas entregando-se a Ele, e aprenderão a andar no Espírito, repudiando as coisas da carne. Descobriremos que não haverá necessidade de ressaltar a questão das denominações, pois o próprio Espírito as iluminará. Se um cristão não aprendeu o caminho da cruz e a andar no Espírito, que se ganha com a sua saída de uma facção? Diferenças doutrinárias. Em grego, o vocábulo traduzido por heresias VRC em Gálatas 5:20 não necessariamente indica a ideia de erro, e, sim, de divisão com base em doutrina. A tradução brasileira usa o termo partidos, a versão atualizada de Almeida usa o termo facções, ao passo que Darby, em sua nova tradução, usa o termo schools of opinion, escolas de opinião. A ideia aqui não é de diferença entre verdade e erro, e, sim, de divisão com base em doutrina. Meu ensinamento pode ser correto ou mesmo errado, mas se eu faço dele causa de divisão, então sou culpado da heresia dita aqui. Deus proíbe qualquer divisão com base doutrinária. Alguns creem que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação, outro, que será após a tribulação. Alguns creem que todos os santos entrarão no reino, outros, que apenas parte deles entrará. Alguns creem que o batismo é por imersão, outros, que é por aspersão. Alguns creem que as manifestações sobrenaturais devem acompanhar o batismo do Espírito Santo, ao passo que outros não. Nenhum desses pontos de vista doutrinários constituem base bíblica para separar os filhos de Deus. Embora alguns possam ser corretos e outros errados, Deus não autoriza nenhuma divisão com base em diferença de tais crenças. Se um grupo de cristãos divide-se de uma igreja local no seu zelo por certo ensinamento segundo a palavra de Deus, a nova igreja que estabelecem pode ter mais ensinamento bíblico, mas jamais poderia ser uma igreja bíblica. Introduzir erro na igreja é carnal, mas dividir a igreja com base no erro também é carnal. É a carnalidade que tão frequentemente destrói a unidade da igreja em todos os lugares. Se desejamos manter a posição bíblica, temos de atentar a que as igrejas que fundamos nos vários lugares somente representem localidades, e não doutrinas. Se nossa igreja não é separada de outros filhos de Deus apenas com base na localidade, mas se firma na propagação de certas doutrinas específicas, decididamente somos uma facção, não obstante quão verdadeiro segundo a palavra de Deus seja o nosso ensinamento. O propósito de Deus é que uma igreja represente os filhos de Deus numa localidade, e não uma verdade específica ali.
Uma igreja de Deus num lugar compreende todos os filhos de Deus naquele lugar, e não apenas os que têm o mesmo ponto de vista doutrinário. Se chegamos a certo lugar onde a igreja já foi estabelecida na base clara da localidade, e descobrimos que seus membros têm pontos de vista que consideramos não bíblicos, ou que consideram os nossos pontos de vista como não bíblicos, e se nos recusamos a reconhecê-los como igreja de Deus nessa localidade e afastamo-nos da comunhão, somos assim facciosos. A questão não é se eles concordam com a nossa apresentação da verdade, e, sim, se estão na base clara da igreja. Se nosso coração está firme em preservar o caráter local das igrejas de Deus, não podemos deixar de enfrentar problemas em nossa obra. A menos que a cruz opere poderosamente, haverá infindáveis possibilidades de atrito se incluirmos numa só igreja todos os cristãos numa localidade com todos os seus variados pontos de vista. Como a carne gostaria de incluir apenas os que têm os mesmos pontos de vista que temos, e excluir aqueles cujos pontos de vista diferem dos nossos. Associar-nos constante e intimamente com pessoas cuja interpretação das Escrituras não necessariamente corresponde à nossa é difícil para a carne, mas bom para o espírito. Deus não usa a divisão para resolver o problema, Ele usa a cruz. Ele quer que nos submetamos à cruz, para que, mediante as próprias dificuldades da situação, a mansidão, a paciência e o amor de Cristo sejam profundamente trabalhados em nossa vida. Sob tais circunstâncias, se não conhecermos a cruz, provavelmente discutiremos, perderemos a calma e, por fim, tomaremos nosso caminho. Podemos ter pontos de vista corretos, mas Deus nos dá a oportunidade de exibir uma atitude correta. Podemos crer corretamente, mas Deus nos põe à prova para ver se amamos corretamente. É fácil ter a mente bem equipada de ensinamento bíblico, e o coração carente de amor verdadeiro. Os que diferem de nós serão os meios na mão de Deus para pôr à prova se temos experiência espiritual ou somente conhecimento bíblico, se as verdades que proclamamos são questão de vida ou mera teoria. Romanos 14 mostra-nos como lidar com os que têm pontos de vista diferentes dos nossos. Que faríamos se em nossa igreja houvesse vegetarianos ou sabatistas? Puxa! Talvez pensássemos ser quase intolerável que numa mesma igreja alguns guardassem o dia do Senhor, o domingo, e outros guardassem o sábado, e alguns comessem carne livremente, enquanto outros fossem totalmente vegetarianos. Era exatamente essa situação que Paulo enfrentava. Vejamos as conclusões dele. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Versículo 1. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Versículo 4. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Versículo 13. Ó! Que tolerância cristã! Ó! Que amplitude de coração! Que lástima, porém, que tantos filhos de Deus sejam tão zelosos de suas doutrinas de estimação que logo rotulem de heréticos, e os tratem como tais, todos aqueles cuja interpretação bíblica difira da deles. Deus quer que andemos em amor para com todos os que têm pontos de vista contrários aos que nos são tão caros. Versículo 15. Isso não significa que todos os membros de uma igreja possam ter os pontos de vista que quiserem, mas quer dizer, isso sim, que a solução do problema de diferenças doutrinárias não reside em formar partidos distintos segundo os diferentes pontos de vista que temos, e, sim, andar em amor para com aqueles cuja perspectiva difere da nossa. Pelo ensino paciente podemos ainda ajudar todos a chegar à unidade da fé. Efésios 4:13. Enquanto esperamos pacientemente no Senhor, Ele pode conceder graça aos outros a fim de mudar o ponto de vista deles, ou pode conceder graça a nós para que vejamos que não somos tão bons mestres como pensávamos ser. Nada põe à prova a espiritualidade de um mestre tanto quanto a oposição ao seu ensinamento. Os mestres devem aprender a humildade, bem como todos os demais. Quando reconhecerem sua posição no corpo, saberão que a ninguém é dado determinar questões de doutrina. Eles têm de aprender a submeter-se aos que foram equipados por Deus para o ministério específico de ensinar ao seu povo. Dons espirituais e experiência espiritual são necessários para o ensino, por conseguinte, nem todos podem ensinar. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2:4. Quando as igrejas firmarem no coração o que Paulo escreveu à igreja em Filipos, será perfeitamente possível ter apenas uma igreja em cada localidade sem atrito algum entre os muitos membros. Diferenças raciais. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12:13. Os judeus sempre tiveram o preconceito racial mais forte de todos os povos. Eles consideravam outras nações impuras, e era-lhes proibido até comer com elas, mas Paulo deixou muito claro, ao escrever aos Coríntios, que na igreja tanto judeus como gentios são um. Todas as distinções em Adão foram eliminadas em Cristo. Uma igreja racial não é reconhecida na palavra de Deus. Ser membro de uma igreja é determinado pelo lugar de residência, e não pela raça. Hoje, em grandes metrópoles do mundo, há igrejas para os brancos e igrejas para os negros, igrejas para os europeus e igrejas para os asiáticos. Isso teve origem em não conseguirem entender que o limite de uma igreja é a cidade. Deus não permite nenhuma divisão dos seus filhos com base na diferença de cor, costume ou modo de vida. Não importa a que raça pertençam, se pertencem à mesma localidade, pertencem à mesma igreja. Deus pôs os cristãos de várias raças em uma só localidade, para que, transcendendo todas as diferenças externas, eles mostrem em uma só igreja a vida única e o espírito único do seu Filho. Tudo que vem a nós por natureza é vencido pela graça. Tudo o que era nosso em Adão foi expulso em Cristo. Toda a questão depende disto. Será que todas as diferenças carnais estão eliminadas em Cristo, ou ainda há lugar para a carne na igreja? Acaso nossos recursos em Cristo são suficientes para vencer todas as barreiras naturais? Lembremo-nos de que a igreja em uma localidade inclui todos os cristãos que vivem ali e excluem os que vivem em outros lugares. Diferenças nacionais. Judeus e gentios representam distinções nacionais bem como raciais, mas na Igreja de Deus não há judeu nem grego. Não há distinção racial aqui, tampouco há distinção nacional. Todos os cristãos que vivem num lugar, não importa qual seja a sua nacionalidade, pertencem à única igreja ali. Na esfera natural há diferença entre chineses, franceses, ingleses e americanos, mas na esfera espiritual, não. Se um cristão chinês vive em Nanquim, ele pertence à igreja em Nanquim. Se um cristão francês vive em Nanquim, ele também pertence à igreja em Nanquim. O mesmo é verdade em relação aos ingleses, americanos e todas as outras nacionalidades, desde que tenham nascido de novo. A palavra de Deus reconhece a igreja em Roma, a igreja em Éfeso e a igreja em Tessalônica, mas não reconhece a igreja judaica, ou a igreja chinesa, ou a igreja anglicana. A razão de o nome da cidade aparecer nas escrituras ligado às igrejas de Deus é que Deus só reconhece uma diferença entre seus filhos, a do lugar em que vivem. A vida deles é essencialmente uma e, por conseguinte, indivisível, todavia o lugar onde essa vida é vivida varia enquanto os filhos de Deus estão na carne. Visto que as igrejas são todas locais, se um cristão, independentemente de sua nacionalidade, mudar-se de um lugar para outro, ele imediatamente se torna membro da igreja ali, e perde a ligação com a igreja no lugar onde antes morava. Você não pode viver num lugar e ser membro da igreja em outro. Não há extraterritorialidade nota, a faculdade de reger-se em país estrangeiro pelas leis da sua nação, D.I.C. Aurélio, ponto em relação às igrejas de Deus. Assim que você sai do limite da cidade, sai também do limite da igreja. Se um irmão chinês se muda de Nanquim para Angkor, torna-se membro da igreja em Angkor. Do mesmo modo, um irmão inglês que vem de Londres para Angkor imediatamente torna-se membro da igreja em Angkor. Mudança de residência necessariamente envolve mudança de igreja, ao passo que a naturalização não tem efeito algum nos membros de uma igreja. Nossos cooperadores que foram da China para as ilhas do Pacífico Sul devem ter cuidado para não formar ali uma igreja chinesa Lenmar. É possível ter uma Câmara de Comércio Chinesa Lenmar, ou uma Universidade Chinesa Ultramarina, ou um Clube Chinês Transmarino.
Tudo o que você quiser pode ser chinês ultramarino, exceto a igreja. A igreja é sempre local. Se você vai a uma cidade em terra estrangeira, é natural que pertença à igreja nessa cidade. Não existe nada chinês nas igrejas de Deus. Quão glorioso seria se os salvos em toda e qualquer cidade pudessem desconsiderar todas as diferenças naturais e considerar apenas a sua unidade espiritual. Somos irmãos em Cristo em tal lugar é a confissão mais refinada que um grupo de cristãos pode fazer. Se Cristo está em você ou não determina se você pertence ou não à igreja, o lugar onde vive determina a igreja específica a que você pertence. A pergunta que Deus faz ao mundo é: eles pertencem a Cristo? A pergunta que ele faz aos cristãos é: onde eles moram? Não é a nacionalidade, e, sim, a localidade que é questionada. As igrejas de Deus são edificadas no limite da cidade, e não no limite nacional. O conceito comum de uma igreja nativa, bastante correto em alguns aspectos, é fundamentalmente errado do ponto de vista mais vital. Uma vez que o método divino de dividir a igreja é segundo a localidade, e não a nacionalidade, toda a diferenciação entre países cristãos e pagãos é contrária à ideia divina. A Igreja de Deus não conhece judeus ou gregos, portanto, desconhece igualmente nativos ou estrangeiros, país pagão ou país cristão. As Escrituras fazem diferença entre cidades, e não entre países, pagãos ou cristãos. Logo, se quisermos ser plenamente segundo a mente de Deus, não podemos fazer diferença entre igreja chinesa e estrangeira, entre obreiro chinês e estrangeiro e entre fundos chineses e estrangeiros. A ideia da igreja nativa é que os nativos de um país devem autogovernar-se, autossustentar-se e autopropagar-se, ao passo que a ideia de Deus é que os cristãos numa cidade, quer nativos quer estrangeiros, devem autogovernar-se, autossustentar-se e autopropagar-se. Veja, por exemplo, Pequim. A teoria da igreja nativa faz distinção entre chineses e estrangeiros em Pequim, ao passo que a palavra de Deus faz distinção entre os cristãos em Pequim, quer chineses quer estrangeiros, e os cristãos que vivem em outra cidade. É por isso que, nas Escrituras, lemos das igrejas dos gentios, mas nunca da igreja dos gentios. A tentativa de agregar todos os cristãos chineses numa igreja mostra a carência de entendimento com relação à base divina de formação de igrejas. Por um lado, não há igreja dos gentios nas Escrituras, por outro, lemos a igreja dos Tessalonicenses, no plural. É sugestivo que seja apenas uma expressão única usada no Novo Testamento. A palavra não fala de a igreja dos gregos, raça ou nação, mas da igreja dos Tessalonicenses, cidade. No pensamento de Deus não existe a igreja dos chineses, mas há a igreja dos pequineses. As Escrituras não conhecem a igreja dos franceses, mas a igreja dos parisienses. Uma clara compreensão da base divina da formação da igreja, segundo a diferença de cidades e não de países, irá salvar-nos do conceito errôneo da igreja nativa, ou nacional. Numa localidade não deve haver distinção alguma entre cristãos chineses e estrangeiros, entre obreiros chineses e estrangeiros ou entre dinheiro chinês ou estrangeiro. Distinções sociais. Nos dias de Paulo, do ponto de vista social, havia grande abismo entre um homem livre e um escravo, contudo eles adoravam lado a lado na mesma igreja. Em nossos dias, se um culis que puxa um rickshaw e o presidente da república pertencem a Cristo e vivem no mesmo lugar, ambos pertencem à mesma igreja. Pode haver uma missão para culis de rickshaws, mas jamais pode haver uma igreja para culis de rickshaws. Nota: operário nativo não especializado, em particular na Índia, na antiga China, etc. D.I.C. Aurélio. Mt. Cadeirinha ou liteira de uso no Extremo Oriente, leve, de 2 rodas, puxada por um homem a pé, D.I.C. Aurélio. Mt. Distinções sociais não são base adequada para formar uma igreja separada. Na igreja de Deus ali não pode haver escravo nem livre. Colossenses 3:11. As Escrituras referem-se a pelo menos 7 itens específicos que são proibidos por Deus como motivos para dividir a sua igreja. Na verdade, esses 7 itens apenas prefiguram todos os outros motivos que a mente humana inventa para dividir a igreja de Deus. Os 2000 anos da história da igreja são um registro de invenções humanas para destruir a unidade da igreja. Os vencedores.
A esfera da igreja é local, e a igreja local não deve ser dividida por motivo nenhum. A pergunta que surge naturalmente é: se a vida espiritual de uma igreja local, não denominacional, é muito baixa, será que alguns dos membros mais espirituais podem ajuntar-se e formar outra assembleia? A resposta da palavra de Deus é enfática: não. A palavra de Deus somente dá garantias de estabelecimento de igrejas na base local. Mesmo a carência de espiritualidade não é motivo adequado para dividir a igreja. Ainda que os métodos, o governo e a organização local estejam longe de ser ideais, isso ainda não é motivo para a divisão. Mesmo o ensinamento errado, exceto 2 João 9, não dá base para os que têm mais conhecimento formar uma igreja separada. Temos de firmar em nosso coração que a diferença de localidade é a única base para dividir a igreja de Deus. Nenhuma outra é bíblica. Os que vivemos numa mesma localidade não podemos deixar de pertencer à mesma igreja. Isso é algo do qual não há escapatória. Se não estou satisfeito com a igreja local, a única coisa a fazer é mudar de localidade, assim automaticamente mudo de igreja. Podemos sair de uma denominação, mas jamais podemos sair de uma igreja. Deixar uma facção é justificável, mas deixar uma igreja, quer por causa de falta de espiritualidade, quer por doutrina errada, quer por má organização, é totalmente injustificável. Se você deixar a igreja local e formar uma assembleia separada, talvez tenha mais espiritualidade, ensinamento mais puro e governo melhor, mas você não tem uma igreja, e, sim, uma facção apenas. Em Apocalipse 2 e 3, vemos 7 igrejas em 7 localidades. Somente 2 não foram repreendidas, mas, na verdade, foram louvadas pelo Senhor. As outras 5 foram todas censuradas. Espiritualmente elas estavam num estado triste. Eram igrejas fracas e derrotadas, mas ainda eram igrejas, e não facções. Espiritualmente estavam erradas, mas posicionalmente estavam corretas, portanto, Deus somente ordenou que os que estavam nelas fossem vencedores. O Senhor não disse uma só palavra acerca de deixar a igreja. Uma igreja local é uma igreja que não se pode deixar, só há que permanecer nela. Se você é mais espiritual do que os demais membros, deve usar sua influência espiritual e autoridade na oração para reavivar essa igreja. Se a igreja não reage, você só tem 2 alternativas, ou ficar ali, preservando-se incontaminado, ou mudar-se para outra cidade. Mas isso não se aplica a uma facção. É futilidade buscar, mediante a aplicação errônea desses 2 capítulos, preservar cristãos ensinados pelo Espírito numa facção, pois as 7 igrejas referidas ali são igrejas locais, e não igrejas facciosas. Não importa quão fracas sejam, ainda estão na base bíblica do corpo na localidade. A palavra de Deus jamais autorizou ninguém a deixar a igreja. Todos os grupos de crentes que baseiam sua comunhão noutra base além da localidade são facções, embora se chamem de igrejas. É correto deixar uma facção, mas nunca é correto deixar uma igreja local. Se deixá-la, você o fará sem a autoridade do Senhor, e se tornará culpado do pecado de cisma no corpo.
Extraído do livro A Vida. Extraído do livro. Extraído do livro A Vida. Extraído do livro A Vida. Extraído do livro A Vida Cristã Normal da Igreja, Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor.